Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que participaram como concorrentes. E hoje eu vou dividir aqui a falação com a Adriana. Boa noite, gente. Como a Ana disse, eu estou aqui para ajudá-la, como ciceroniano vocês. E primeiro nós vamos fazer os agradecimentos. Agradecemos sempre os professores e diretores que incentivam e preparam os seus alunos para participarem deste projeto. Aos amigos e colaboradores da Eubiose que transformam este ambiente para que tenhamos uma noite de arte e cultura. Aos convidados de hoje, Rossana Hipólito e Anderson Soares, que participaram conosco trazendo o teatro mais próximo de nós, e seus amigos convidados também. Às autoridades presentes e ao senhor São Tomé, que nos dá proteção e coragem e permite a realização de nosso trabalho em seu território. Agradecendo também aos nossos patrocinadores: Pousada Arco-Íris, Pousada Bosque dos Beija-Flores, Mineração Alves, Copedra, Magia das Letras Editora, Posto Nova Era, Posto São Tomé, Rosa e Silva Contabilidade, Restaurante da Sinhá, Restaurante das Magas, Restaurante O Alquimista, Topa Tudo Móveis Usados, Departamento Municipal de Turismo, Departamento Municipal de Cultura, Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras e Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho como é que é realizado esse concurso. As pessoas fazem a inscrição e na inscrição recebem um número da inscrição que é colocado na folha do conto. Bom, a inscrição fica guardada num lugar lá na Biblioteca L. Jefferson de Souza, e a comissão julgadora recebe apenas os contos numerados. Portanto, a comissão julgadora não sabe nunca quem são os vencedores. Só depois eles dão um nó e, pelo trabalho, não tem a menor noção de quem são as pessoas. A nossa comissão julgadora deste ano foi composta pelo professor Rogério Turgante, que é professor de inglês e português, instrutor de programação neurolinguística, e o Rogério Turgante mora em São Lourenço. Pela Liliane de Bela Napolitano, que por acaso é minha irmã, e que é artista plástica, museóloga, ceramista, professora de artes e história da arte, pesquisadora de folclore e linguagem regional. Trabalha na Secretaria de Cultura de Itanhaém, no litoral de São Paulo. E João Luiz Costa Cardoso, médico, meu companheiro de muitas jornadas, intelectual, pesquisador, professor de arte popular e literatura popular. Reside em São Paulo, capital, e atualmente está aposentado, então pode ajudar bem a gente, viu? Bem, vamos falar um pouquinho sobre este nosso projeto. Esta é a 6ª edição do concurso de contos Henrique José de Souza, idealizado, assim como o Festival de Poesias que acontece nos anos ímpares, para estimular a leitura e o prazer de escrever. Henrique José de Souza, que dá nome a este concurso, foi um grande teósofo. Fundou em 1921 uma associação que se transformou em Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, e que é hoje a Sociedade Brasileira de Eubiose, e que está aqui em nosso município desde os anos 50. Henrique José de Souza escreveu inúmeros livros, sempre expondo e reafirmando valores que contribuíssem para a elevação e evolução do ser humano. Era um apaixonado pela literatura
e gostava de repetir a frase de Victor Hugo que dizia mais ou menos assim: a verdadeira guerra não se faz através das armas, mas através daquilo que se escreve, porque a paz definitiva sempre virá através do pensamento e da escrita. Talvez o professor, como era chamado, não gostasse muito da literatura que está por aí, cheia de coisas negativas, aterrorizantes, de sentido duplo, levando o indivíduo a duvidar de si mesmo, ou até regredir no seu processo evolutivo, permeado por dúvidas incessantes que lhe confundem a cabeça. Afinal, não podemos esquecer que nossa mente é polarizada. Pensa tanto positivo como negativamente, e nem sempre é tão firme para decidir o que é melhor. Enfim, a busca de esperança, de pensamentos mais elevados, de progresso social, intelectual e moral, a busca do equilíbrio, da alegria, da felicidade e da prosperidade é que sempre nos moveu, no sentido de não desistir deste projeto literário. Que tenhamos, portanto, todos nós, uma noite agradável, gostosa, cheia de alegria, de convivência pacífica e gostosa, de realização e de muito amor. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho. Durante a noite, eu vou falar um pouco sobre 3 escritores que deixaram a gente nesse ano de 2014. Uma pequena homenagem para a gente relembrar. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre Rubem Alves. Começando com uma frase dele. Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente, que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro. Essa frase, então, do Rubem Alves, ela tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui hoje e com o trabalho que o Festival de Conto faz, de incentivar a leitura da escola e como é importante a educação. Vamos contar um pouquinho da história de Rubem Alves. Ele nasceu em 15 de setembro de 33 em Boa Esperança, aqui no sul de Minas mesmo. Este ano, ele faria 81 anos. A família mudou-se para o Rio de Janeiro em 1945, onde, apesar de matriculado em bom colégio, sofria com a chacota de seus colegas que não perdoavam o seu sotaque mineiro. Hoje a gente chama isso de bullying, né, gente? Buscou refúgio na religião, pois vivia solitário, sem amigos. Teve aulas de piano, mas não teve o mesmo desempenho de seu conterrâneo Nelson Freire. Foi bem sucedido no estudo de teologia e iniciou sua carreira dentro de sua igreja como pastor na cidade do interior de Minas Gerais. De 53 a 57, estudou teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas, tendo se transferido para Lavras, aqui em Minas, em 58, onde exerceu as funções de pastor até 63. Casou-se em 59 e teve 3 filhos. A Raquel foi a sua musa inspiradora na feitura dos contos infantis. Em 63 foi estudar em Nova York, retornando ao Brasil no mês de maio de 64 com o título de mestre em teologia. Só que ele foi denunciado pelas autoridades da igreja presbiteriana como subversivo em 68 e foi perseguido pelo regime militar. Abandonou a igreja presbiteriana e retornou com a família para os Estados Unidos, fugindo das ameaças que recebia. Lá, ele se tornou doutor em filosofia. No Brasil, ele deu aulas em várias universidades. No início da década de 80, ele tornou-se psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise. Na literatura e a poesia, encontrou a alegria que o manteve vivo nas horas más porque passou. Ele era admirador de Adélia Prado, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Otávio Paz, Saramago, entre outros. Tornou-se autor de inúmeros livros e foi colaborador em diversos jornais e revistas com crônicas de grande sucesso, em especial entre os vestibulandos. Afirma que é psicanalista, embora heterodoxo, pois nela reside o fato de que acredita que no mais profundo do inconsciente é que mora a beleza. Após se aposentar, tornou-se proprietário de um restaurante na cidade de Campinas,
onde deu vazão ao seu amor pela cozinha. No local também eram ministrados cursos sobre cinema, pintura, literatura, além de contar com um ótimo trio com música ao vivo, sempre contando com as canjas de universitários, da Unicamp. O autor é membro da Academia Campinense de Letras, professor emérito da Unicamp e cidadão honorário de Campinas, onde recebeu a medalha Carlos Gomes de contribuição à cultura. A sua bibliografia inclui 11 crônicas, 27 livros infantis, 5 livros de filosofia da ciência e da educação, 9 livros de filosofia da religião, uma biografia que foi sobre Gandhi, 20 livros de teologia e 3 vídeos, nos quais um deles é o Símbolo, o outro Visões do Paraíso, que foi realizado para a apresentação na Eco 92, e o outro Conversando com quem gosta de ensinar. Podemos aplaudir o Open House, uma vida maravilhosa. Trabalhou muito, pesquisou muito, filosofou muito, exemplo para todos nós. Bom, não é demais a gente dizer que nós usamos um tema nos nossos concursos, que é para facilitar a comissão julgadora. Se nós não colocamos um tema, um vai escrever sobre futebol, outro vai escrever sobre astronauta, outro vai escrever sobre religião, e aí é mais difícil comparar os trabalhos, o que poderia trazer uma certa injustiça. Vamos então iniciar a premiação de hoje com a categoria infantil. No infantil, em quinto lugar, ficou Miguel Ângelo da Silva Uber, com o conto O Reino Perdido. Vou pedir para o Juquinha entregar o prêmio para ele, por favor. Está aí o Miguel? Cadê? Opa, parabéns. Ixi, com esse boné, adorei. O quarto colocado, Nicolas Fonte Marchetti. Com o nome Vencer Não Importa. Se divertir, cadê o Nicolas? Aí, Nicolas. Vamos lá, por favor. Recebe nosso prêmio Juquinha. Todos os finalistas recebem livros, geralmente no tema. Quando é poesia, quando é conto, livro de contos. A partir do terceiro lugar, os prêmios são em dinheiro, além do livro. Um dinheirinho, né? Porque nós não temos uma verba suficiente para premiar como deveríamos. Mas é um símbolo. Então, vamos chamar o terceiro lugar do infantil, Sansara Correia Teixeira. A vida é competição, é o nome do conto. Está aí a Sansara? Não? Quem pode receber o prêmio para ela? Quem? O Nick? Não, deixa aqui então, que a gente leva depois. Então vamos passar para o segundo lugar. O segundo lugar foi Luana Aparecida Lemos Alvarenga, com O Melhor Bolo. Está aí a Luana? Não? Acho que eu vou ficar com todo esse dinheiro para mim. E o primeiro lugar, Brisa Flor Piedade Ferreira, com o conto A Competição. Também não está aí a Brisa? Não? Então nós vamos depois deixar à disposição esses prêmios na biblioteca da Eubiose, né? Que aí as pessoas podem retirar seu prêmio e os certificados também, tá bom? Bom, vamos continuar agora falando um pouco sobre João Ubaldo Ribeiro. Vamos falar uma frase dele aqui. Se não entendo tudo,
devo ficar contente com o que entendo. E entendo que vejo essas árvores e que tenho direito à minha língua e que posso olhar nos olhos dos estranhos e dizer: não me desculpe por não gostar do que você gosta, não me olhe de cima para baixo, não me envergonhe de minha fala, não diga que minha fala é melhor do que a sua, não diga que eu sou bonito, porque sua mulher nunca ia ter casado comigo, não seja bom comigo, não me faça favor. Seja homem, filho da puta, e conheça que não deve comer o que eu não como, em vez de me falar concordâncias e me passar a mão pela cabeça. Assim, poderei matar você melhor, como você me mata há tantos anos. João Baldo, o nome dele completo era João Baldo Osório Pimentel Ribeiro, nasceu na ilha de Caparica, na Bahia, em 23 de janeiro de 1941, na casa de seu avô materno, no canal número 1. Ao completar 2 meses de idade, João muda-se com a família para Aracaju, em Sergipe, onde passa a infância. Ele morreu agora no dia 18 de julho de 2014, no Rio de Janeiro. Em 1947, inicia seus estudos como professor particular. Seu pai era professor e político. Segundo o biografado, não suportava ter um filho analfabeto em casa. Já alfabetizado, em 1948, ingressa no Instituto Ipiranga. A partir daí, permaneceria horas trancado na biblioteca de sua casa, devorando livros infantis, sobretudo os de Monteiro Lobato. Forçado por seu austero pai, iria se dedicar com afinco aos estudos, procurando ser sempre o primeiro da classe. Em 1955, em Salvador, matricula-se no curso clássico do Colégio Bahia, conhecido como Colégio Central. Em 1956, marca o início da amizade com Glauber Rocha, seu amigo de escola. Estreia no jornalismo, começando a trabalhar como repórter no Jornal da Bahia, em 1957, sendo que posteriormente se transferiria para a Tribuna da Bahia, onde chegaria a exercer o posto de editor-chefe. Em 58, inicia seu curso de Direito na Universidade Federal da Bahia. Com Glauber Rocha, edita revistas e jornais culturais e participa do movimento estudantil. Apesar de nunca ter exercido a profissão de advogado, foi aluno exemplar. Participa de várias antologias com contos. Seu primeiro casamento dá-se em 1960 com Maria Beatriz Moreira Caldas, sua colega na faculdade. Eles separam-se após 9 anos de vida conjugal. Em 63, escreve seu primeiro romance, Setembro Não Faz Sentido, o título que substituiu o original, A Semana da Pátria, por sugestão da editora. Em plena efervescência política de 64, João Baldo parte para os Estados Unidos, através de uma bolsa de estudos, que conseguiria junto à Embaixada Norte-Americana. E ele foi lá para fazer o seu mestrado em Administração Pública e Ciência Política na Universidade de Califórnia do Sul. Conta que, na sua ausência, teve até a sua fotografia divulgada pela televisão baiana, encimada por uma enorme procura. Segundo João, o movimento revolucionário não sabia que ele, tido e havido como esquerdista, estava nos Estados Unidos, às expensas daquele país. Ao voltar ao Brasil em 65, começa a lecionar Ciências Políticas na Universidade Federal da Bahia. Ficou lá por 6 anos, mas desistiu da carreira acadêmica e retornou ao jornalismo. Com o prefácio de Glauber Rocha, que se empenhou junto ao José Álvaro Editores pela sua publicação, João Baldo tem seu primeiro romance, Setembro Não Faz Sentido, impresso com o apadrinhamento de Jorge Amado. Em 69, casa-se com a historiadora Mônica Maria Roters, que daria 2 filhas. O casamento acabaria em 78. Em 71, lança pela editora Civilização Brasileira o romance Sargento Getúlio, merecedor do Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, em 72, na categoria Revelação de Autor. O livro é inspirado principalmente num episódio ocorrido na infância de João Baldo, envolvendo um certo sargento Cavalcante que recebera 17 tiros num atentado em Paulo Afonso, na Bahia. Resgatado pelo pai do autor, então chefe da polícia de Sergipe, chegaria com vida em Aracaju. Segundo a crítica, este livro filiou-se ao autor a uma vertente literária que sintetiza o melhor de Graciliano Ramos e o melhor de Guimarães Rosa.
Publica em 74 o livro de contos Vence Cavalo e o Outro Povo. Em 80, marca seu terceiro casamento com a fisioterapeuta Berenice Batella, que daria 2 outros filhos. Participa em Cuba do júri do concurso Casa das Américas, juntamente com o crítico literário Antônio Cândido e o ator e diretor de teatro Gianfrancesco Guarnieri. O primeiro prêmio foi concedido à brasileira Ana Maria Machado. Muda-se com a família para Lisboa em 81. Em 82, inicia o romance Viva o Povo Brasileiro, que se passa na ilha de Taparica e percorre 4 séculos da história do país. João Ubaldo é consagrado na Avenida Marquês de Sapucaí. Seu livro Viva o Povo Brasileiro é escolhido como samba-enredo da Escola Império da Tijuca para o Carnaval de 87. Em 89, lança o romance O Sorriso do Lagarto. Em 90, publica A Vingança de Charles Tiburón, sua segunda experiência em literatura do infanto juvenil. Ele vai para Berlim, onde ele passa 15 meses. Quando ele retorna ao Brasil em 91, vai para o Rio de Janeiro. Seu romance O Sorriso do Lagarto é adaptado para o formato de minissérie por Walter Negrão e Geraldo Carneiro e estreia na Rede Globo, tendo como protagonistas Tony Ramos, Maite Proença e José Legói. Ele volta a escrever no jornal o Globo e inicia colaboração no estado de São Paulo, passando a publicar em anos uma crônica aos domingos. Em 93, adapta O Santo que Não Acreditava em Deus para a série Caso Especial da Rede Globo e teve Lima Duarte como seu papel principal. No dia 7 de outubro, é eleito para a Academia 34, para a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras, na vaga aberta com a morte do jornalista Carlos Castelo Branco. Disputavam com ele o piauense Álvaro Pacheco e o mineiro Olavo Drummond. No terceiro escrutínio, João Ubaldo obteve 21 votos contra 13 de Pacheco e 1. Em 2008, o autor foi agraciado com o Prêmio Camões, considerado um dos maiores prêmios da língua portuguesa, se não o maior. Ele escreveu 11 romances, entre eles Sargento Getúlio, que a gente já falou, O Sorriso do Lagarto, A Casa dos Budas de Trozos, entre vários aqui. 2 contos, 6 crônicas, 1 ensaio, literatura infanto-juvenil, 2 antologias, teve 3 participações em coletâneas, 2 obras traduzidas pelo autor, que é o Sargento Getúlio e o Povo Brasileiro, fez a organização de livro, a apresentação de 4 livros e 3 adaptações para televisão e uma para o cinema, Tieta do Agreste. Bom, aplaudir, né, gente? Uma coisa interessante do João Ubaldo, que aliás eu tive a oportunidade de conhecer em Taparica, numa reunião com várias pessoas que estavam lá, e é que ele teve vários livros traduzidos em línguas que a gente nem imagina que um autor brasileiro possa ser traduzido. E era sucesso absoluto nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal e em vários lugares. Então foi um escritor brilhante, irreverente e muito crítico, mas absolutamente brilhante. Vamos então chamar a premiação dos adolescentes. Hoje eu estou, em vez de perguntar às pessoas que estão dando plateia para entregar os prêmios, eu estou fazendo o Luiz Gilmar de escravo, e aí ele está entregando os prêmios com prazer, claro. Né? Então, o prêmio de adolescente no 5º lugar, Nitai Félix da Silva Uber, o medalhão amaldiçoado. Não é a primeira vez que você ganha, né, Nitai? Você ganhou o quê? O ano passado? Retrasado. Ah, então ele ganhou o ano retrasado com um conto da categoria infantil, né? Tá bom? Continue escrevendo, por favor. 4º lugar, Yara Aparecida de Oliveira, com o conto O Último Erro em Praia Vermelha. Tá aí a Yara? Tá? Opa!
E o nome do conto dela é O Último Erro em Praia Vermelha. Brincadeira. Parece que ela lagrou. Terceiro lugar vai para Juan Francisco Castro de Souza, com o conto Não Ganhamos, mas Participamos. Cadê o Juan? Aí, Juan, parabéns. O prêmio em dinheiro para o terceiro lugar é de R$60. Segundo lugar, eu já vi aí, é Paloma Francisca Silva Pereira, com o conto Uma Vitória Inesperada. Vem para cá, Paloma. O prêmio em dinheiro de segundo lugar é de R$110. Nós aumentamos R$10. E o vencedor da categoria de adolescente é Daniel Afonso da Silva Oliveira, com o conto Um Grande Craque. Tá aí o Daniel? Aí, Daniel. Daniel, eu não vou contar, mas eu conheço política na bebê. Já contei. Parabéns. O primeiro prêmio é R$160. Vamos continuar? Mais um pouquinho de homenagem. Bom, o último homenageado da noite é um escritor que eu particularmente gosto muito, Ariano Suassuna. Sexto ocupante da cadeira número 32, eleito em 3 de agosto de 89, na sucessão de Genolino Amado e recebido em 9 de agosto de 90 pelo acadêmico Marcos Vinícius Vilaça. Faleceu no dia 23 de julho de 14, no Recife, aos 87 anos. Ariano Vilar Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, Paraíba, em 16 de julho de 27. Filho de Cássia Vilar e João Suassuna. No ano seguinte, seu pai deixa o governo da Paraíba e a família passa a morar no sertão, na fazenda Acauã. Com a Revolução de 30, seu pai foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro e a família mudou-se para Taperoá, onde morou de 33 a 37. Nessa cidade, Ariano fez seus primeiros estudos e assistiu pela primeira vez uma peça de Mamolentos e o Desafio de Viola, cujo caráter de improvisação seria uma das marcas registradas também na sua produção teatral. A partir de 1942, passou a viver no Recife, onde terminou em 1945 os estudos secundários no ginásio pernambucano e no colégio Oswaldo Cruz. No ano seguinte, iniciou a faculdade de Direito, onde conheceu Emílio Borba Filho, e junto com ele fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1948, sua peça Cantam as Árvores de Sião, ou O Despertar de Princesa, foi montada pelo Teatro dos Estudantes de Pernambuco. Os Homens de Barro foi montada no ano seguinte. Em 1950, formou-se na Faculdade de Direito e recebeu o Prêmio Martins Pena pelo Alto de João da Cruz. Para curar-se de doença pulmonar, viu-se obrigado a mudar-se de novo para Taperoá. Lá escreveu e montou a peça Torturas de um Coração, em 1951. Em 52, volta a residir em Recife. Deste ano até 1956, dedicou-se à advocacia, sem abandonar, porém, a atividade teatral. São dessa época O Castigo da Soberba, O Rico Avarento e O Alto da Compadecida, peça que o projetou em todo o país e que seria considerado em 62 por Sábado Magaldi o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Em 56, abandonou a advocacia para tornar-se professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco. No ano seguinte, foi encenada sua peça O Casamento Suspeitoso, em São Paulo, pela companhia Sérgio Cardoso, e O Santo e a Porta. Em 1958,
foi encenada a sua peça O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. Em 59, A Pena e a Lei, premiada 10 anos depois no Festival Latino-Americano de Teatro. Em 59, em companhia de Emílio Borba Filho, fundou o Teatro Popular do Nordeste, que montou em seguida a Farsa da Boa Preguiça e a Caseira e a Catarina. No início dos anos 60, interrompeu sua bem-sucedida carreira de dramaturgo para dedicar-se às aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi membro fundador do Conselho Federal de Cultura, nomeado pelo reitor Murilo Guimarães, diretor do Departamento de Extensão Cultural, ligado diretamente à cultura. Iniciou em 70 uma das coisas mais importantes, que foi o movimento armorial. O movimento armorial foi interessado no desenvolvimento e no conhecimento das formas de expressões populares tradicionais. Convocou nomes expressivos da música para procurar uma música erudita nordestina que viesse a juntar-se ao movimento, lançando em Recife, em 18 de outubro de 70, o concerto 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, e com uma exposição de gravura, pintura e escultura. Ele foi secretário de Cultura do Estado de Pernambuco no governo de Miguel Arraes. De 58 até 79, dedicou-se também à prosa de ficção, publicando o Romance da Pele do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Além disso, também tem a história do rei degolado nas caatingas do sertão, Ao Sol da Criança Caetana, classificados por ele de romance armorial popular brasileiro. Ariano Suassuna construiu em São José do Belmonte, em Pernambuco, onde ocorre a cavalgada inspirada no Romance da Pedra do Reino, um santuário ao ar livre, constituído de 16 esculturas de pedra, com 3,5 metros de altura cada, dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. As 3 primeiras são imagens de Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José, o padroeiro do município. Membro da Academia Paraibana de Letras e doutor honoris causa da Faculdade Federal do Rio Grande do Norte em 2000. Em 2004, com o apoio da ABN, a Trinca Filmes produziu um documentário intitulado O Sertão, o Mundo de Ariano Suassuna, dirigido por Douglas Machado e que foi exibido na Sala José de Alencar. É isso, gente. Você falou quando ele morreu? Morreu em julho de 2014. Bom, vamos então entregar os prêmios para a categoria juvenil. Em quinto lugar, Edmilson de Jesus Souza, com a Bicharada da Floresta. Está aí, Em quarto lugar, Daniel Pereira Vilela, com o conto Terra Desconhecida. Em terceiro lugar, Jussara da Silva Vilela, com o conto super interessante Pedro Bocão, Sujeito de Sorte. Cadê a Jussara? Aí? Oh, que pena que ela não veio. Ah, tá aí. Você estava alergiando lá atrás? E aplausos para a Jussara. Bom, em segundo lugar, um cavaleiro que eu não conheço. É apenas o meu afilhado Mike Júnior Magalhães, com o conto Até o Fim.
primeiro lugar de juvenil vai para Mariana Ribeiro da Silva, com o ponto A Menina de Vermelho. Tá aí, Mariana? Tá aí, Mariana. Parece que eu também não conheço. Cadê o pai da Mariana Balbano? Onde está? Aí, cadê? Aí, Agora vamos apreciar a peça teatral com Anderson Soares, a direção de Rossana Hipólito, chamada Eu, Você, Nada.
meu pai, homem honrado, digno, nada poderia sair do seu controle ou abalar a sua estrutura. Ninguém imagina o que é conviver com um pai que acha que a sua casa é um verdadeiro quartel militar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um homem rude, que só tinha regras a serem cumpridas. E em que momento nenhum de sua vida parou para enxergar as coisas que estavam ao seu redor. Desculpe, eu ando meio confuso. Eu era um jovem comum, com sonhos comuns, com ideias comuns. Como qualquer jovem da minha idade, eu só queria uma vida. Uma vida de carinho, de respeito, de solidariedade. Nada mais. Não sei se já lhes disse meu nome. Carlos Alberto Torres Júnior. Médico, formado em uma das melhores faculdades do país. Meu pai era um homem muito poderoso, um homem de influências, um verdadeiro coronel. Pai? Para quê? Para quê? Para que tantos conhecimentos? Para que tantos um homem burro, analfabeto? Para quê? Para que tantos conhecimentos? Você sabe me dizer, pai? Você sabe me dizer o que é um carcinoma? Você sabe me dizer o que é AVC? Você sabe me dizer o que é HIV? E amor? Você sabe me dizer o que é amor? Fala, pai! Você sabe me dizer?
Isso. É isso que eu quero. Eu quero ser, não estar. Meu lugar é o palco. Minha vida é fazer as pessoas se emocionarem, sorrirem, chorarem. Eu quero fazer com as pessoas o mesmo que minha mãe fazia comigo. Ela me emocionou várias vezes, enfrentando meu pai de frente, para me dar o apoio que era necessário. Era ela que me fazia acreditar nesse sonho, acreditar que eu tinha talento. Ah, mãe, como eu te amava, como eu te amo. A minha mãe tinha as mãos ternas, meigas, suaves. Naquela mulher cabiam os mais belos sonhos, os mais elevados ideais. Várias vezes eu me lembro de ter visto a minha mãe de mãos postas. Ele era um safado, cafajeste. Não, mãe, não, fica aqui, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, mãe. Esse homem não merece uma única gota de lágrima sua, mãe. Assim, vai ficar tudo bem, mãe. Assim. Ele era um safado, cafajeste, ordinário, vivia na farra, rodeado de mulheres e bebidas, entre mesas de jogatinas e prostitutas. Mesmo você ali, entre a vida e a morte, ele nunca te respeitou. Ele nunca me respeitou. E mais uma vez me forçou a ir naquele lugar horroroso, me colocando na mão daquelas mulheres, me obrigando a fumar e a beber. Este é o homem honrado, honesto e digno que a sociedade acredita ser. Carlos Alberto Torres. Não, pai, eu não quero, pai. Eu não quero esse lugar, pai. Pai, eu não quero esse lugar. Eu não quero essas bebidas, pai. Pai, eu não quero esse cigarro. Pai, não, pai, eu não quero. Pai! Toma, tá aí. É seu esse diploma. Pode pendurar na parede. Pode orgulhar para os seus amigos. Porque agora, pai, com certeza você é o doutor Carlos
Alberto Torres. Mas eu, pai, sou simplesmente Carlos Alberto Torres Júnior. Ai! Muito obrigado pela generosidade de ter vindo aqui hoje nos apresentar esse espetáculo tão bonito e tão profundo. Muito obrigado. Vamos então passar na entrega do prêmio da categoria adulto. Em quinto lugar, na categoria adulto, Joaquim, você está a postos? Glaucio Henrique da Silva, com o ponto É Ganhando que se Aprende a Perder. O Glaucio vem. Parabéns, obrigado pela participação. Em quarto lugar, Lucilene Adelina de Souza, com o conto Vitória, um anjo. Cadê a Lucilene? De Sobradinho. Ficou agarrada lá na chuva. O terceiro lugar de adulto é Eduardo Lázaro Brito, com o conto Perdeu seus pesos para ganhar as alturas. Cadê? Está aí? O Eduardo não está também. Segundo lugar, Letícia de Castro Vieira Magalhães, com o Guardião dos Sonhos. Está aí, Letícia? Parabéns, Letícia.
Receba ele junto. Bom, e o primeiro lugar é já um vencedor antigo, colaborador nosso eficiente e que hoje ganha o primeiro lugar. É o professor Igor Rodrigues Maciel com o conto Vida, etc. Por favor, Igor. Quer falar alguma coisa aí, por favor? Boa noite a todos. Esse concurso de contos de autores, né, é uma oportunidade ímpar que o nosso município tem de realmente trabalhar a questão da cultura. Né? A cultura hoje está tão deixada de lado, nesse mundo tão, de tantas performances, né, de pessoas tão ligadas a coisas não relacionadas à cultura. Então, assim, eu gostaria de agradecer a Aurélia, né, e a todos que a cada ano dão essa oportunidade para nós. Muito obrigado. Fazendo um balanço, como sempre, Sobradinho ganhou muitos prêmios, né? E eu espero que todos tenham ficado satisfeitos, que todos tenham tido uma noite agradável, aproveitado essa peça teatral tão instigante, né? E que todos tenham um resto de noite agradável, gostoso. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado aos nossos patrocinadores e muito obrigado a todos que participaram desse concurso, porque se não tiver ninguém para participar, não tem graça, não tem concurso. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado.